Obrigado, senadora Ana Rita. Vou cumprir rigorosamente os 15 minutos propostos. Bom, é muito relevante a convocação dessa audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, porque é absolutamente necessário que se discuta direitos humanos no campo hoje. A gente observa, eu moro em Rio Verde há um ano, e eu saí de Corumbá, Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal, para Rio Verde, quer dizer, duas realidades socioambientais bastante distintas. E chegando em Rio Verde, a gente observa que o campo no Brasil, nessas regiões em que o agronegócio chegou e se consolidou, tem se transformado hoje em um lugar absolutamente insalubre para a vida humana. A gente discute no campo o financiamento agrícola, a gente discute no campo a revolução verde, o agronegócio, o transgênico, mas nós não temos discutido, não tem tido espaço o debate institucional, né, nas instâncias políticas do país a respeito da garantia da dignidade humana no campo. Como que deve ser morar ao lado de uma lavoura em que se faz uso intensivo de agrotóxico? Como que deve ser isso? O grande produtor rural não mora lá. Ele manda bater o agrotóxico, ele planta a soja transgênica dependente do agrotóxico, mas ele mora na cidade. Provavelmente um apartamento luxuoso, com uma picape do ano, mas a gente tem que pensar na população do campo. E nós não estamos falando de 2% ou 5% da população brasileira, ou de meia dúzia de pessoas, estamos falando de 20% da população brasileira. E o Estado brasileiro, as instituições públicas no Brasil, inclusive o Ministério Público Federal, precisa refletir sobre a promoção dos direitos humanos no campo. Bom, eu tenho sido chamado a falar sobre esse assunto em algumas instâncias, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, né, cerca de um mês atrás, e eu disse que é complicado para o Ministério Público participar de uma campanha contra os agrotóxicos, porque, em certa medida, essa foi uma opção que a sociedade brasileira tomou e que eu acho difícil, eu que não fui eleito pelo povo, mas passei num concurso público, discutir a legitimidade dessa opção. Mas, se eu não posso discutir, fazer parte de uma campanha contra o agrotóxico, é meu dever fomentar uma campanha pela vida e pela saúde, apesar do agrotóxico. E é nesse sentido que eu acho que eu tenho tentado conduzir a minha atuação como Procurador da República em Rio Verde, e eu penso que é nesse sentido também que caminha o Ministério Público Federal no Brasil inteiro, né? É uma campanha pela vida e pela saúde, apesar da utilização intensiva do agrotóxico. E por que é relevante e muito importante a gente debater isso? Porque, apesar dessa opção que a nossa sociedade fez, está cada vez mais claro, inclusive pela fala do Jaime, que está aqui, e pelo que eu tenho visto em Rio Verde e no resto do Brasil, é absolutamente claro que o poder público não está preparado para lidar com essa opção. A Anvisa conta com 20 técnicos em uma gerência absolutamente fundamental para a saúde no Brasil, enquanto que, como foi dito aqui, nos Estados Unidos temos mais de 700 técnicos na instituição que realiza o mesmo papel por lá. Né? Então, a Anvisa não está preparada, os profissionais da saúde no Brasil não estão preparados, a Prefeitura de Rio Verde não está preparada para lidar com esse problema, e eu tenho certeza que essa realidade se repete em todo o Brasil. Tenho absoluta convicção também de que a subnotificação de casos de intoxicação é um assunto sério, que compromete, inclusive, o planejamento do poder público na organização das políticas públicas de saúde. Né? Diarreia, vômito, náusea, dor de cabeça, isso é confundido com todo tipo de patologia lá no posto de saúde, lá no PSF, onde o agricultor vai ser atendido. Isso pode ser gripe, pode ser intoxicação alimentar, pode ser um monte de coisa. E isso foi observado em Rio Verde. Na última audiência que nós tivemos lá no Ministério, na Comissão de Agricultura da Câmara, o médico que realizou o atendimento das vítimas lá na cidade de Montevidéu, que fica mais próximo do que Rio Verde, do assentamento Pontal dos Buritis, ele deu informações absolutamente equivocadas a respeito do que ele mesmo assistiu lá. Ele chegou lá dizendo que as famílias chegaram lá com um prurido leve e alguma dor de cabeça, e ele medicou e devolveu para casa. Quer dizer, o médico
do município de Montevidéu confessou aqui, perante a instância mais importante do país, que é o Poder Legislativo, que ele não tem preparo para atender as pessoas intoxicadas por agrotóxico. Nesse sentido, então, detectando a falta de preparo do Poder Público Municipal em Rio Verde para lidar com essa temática, o Ministério Público Federal em Rio Verde, através da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, convidou a Abrasco que comparecesse a Rio Verde para fazer um diagnóstico do assunto, dialogar com o Poder Público, dialogar com o Ministério Público Federal, que também precisa se preparar para lidar com esse assunto, e apontar caminhos para uma atuação segura do Ministério Público, do Poder Público e da sociedade civil também, que já estava participando ativamente do debate a respeito do ocorrido ali. E foi, de fato, fundamental a presença dos professores Vanderlei Pignatti, Lia, Karen e também a Flávia do INCA, lá em Rio Verde, realmente apontou um caminho para que a gente atuasse em defesa das populações daquela cidade. E aí eu preciso confessar aqui, perante a Comissão de Direitos Humanos e perante a sociedade presente aqui nessa audiência pública, que, infelizmente, a resposta tem sido muito lenta. A resposta tem sido muito lenta, o que reforça a necessidade de que a União participe diretamente do tratamento desse caso lá em Rio Verde. Na última audiência pública na Câmara dos Deputados, esteve presente um representante do Ministério da Saúde, salvo engano, o senhor Carlos Vaz, e ele sinalizou a possibilidade de que o Ministério da Saúde participasse diretamente do caso. Eu fui estudar as pactuações de saúde e tal e expedi um ofício ao Ministério da Saúde, não tive resposta até o dia de ontem, solicitando que efetivamente o Ministério da Saúde celebrasse uma pactuação específica com o município de Rio Verde e com o estado de Goiás para acompanhar o caso. Por incrível que pareça, apesar de 92 notificações por intoxicação em Rio Verde, o município, isso só no dia 3 de maio, né? O município não conta com um toxicologista na rede pública de saúde. Apesar dos muitos pedidos que o Ministério Público fez, que as famílias fizeram, que representantes do Poder Legislativo Estadual fez, presente aqui o deputado Carlos Cabral, o deputado Mauro Rubem, apesar de vários pedidos que chegaram à Secretaria de Saúde de Rio Verde, até hoje nós não temos ainda um toxicologista fazendo o atendimento das famílias atingidas. Não estou nem falando de novos casos que vierem a surgir, mas das famílias atingidas. E aí, nesse sentido, senadora Ana Rita, eu acho que é absolutamente necessário que o Senado intervenha nessa questão. E eu não estou falando nem de uma política pública ampla, ou que é necessário ser implementada, é evidente. Mas estou falando de um caso específico, estou falando do Gil Clésio, filho da Anísia, que está aqui, estou falando do que ocorreu em Rio Verde no dia 3 de maio. Né? Nós estamos em 19 de setembro, mais de 4 meses depois do ocorrido, e o município de Rio Verde não tem um toxicologista fazendo o atendimento dessas famílias. É absolutamente necessário, e, salvo engano, isso consta da carta entregue pelo Dom Tomás Balduino à senhora, que isso aconteça, que isso ocorra, que o Ministério da Saúde, que a União participe diretamente do atendimento desses casos, do tratamento não só dos sintomas agudos, mas também dos sintomas crônicos e subcrônicos decorrentes dessa intoxicação. Bom, tratando num sentido mais amplo do tema dos agrotóxicos, só me falta 5 minutos, mas a gente observa que a Anvisa, né, baixou em 2008 uma resolução, uma recomendação para revisar 14 princípios ativos. Esse ato da Anvisa, ele foi baixado em razão de indícios de que determinados agrotóxicos, determinados princípios ativos fazem mal à saúde. A Anvisa já tem essas informações colhidas da bibliografia científica do mundo inteiro, Tanto que em diversos países do mundo, esses princípios ativos já foram proibidos. E a gente precisa refletir, juntamente com a Anvisa, é claro que uma postura de diálogo, né, não uma postura de o Ministério Público querendo dizer como é que faz as coisas, mas até para entender por que a Anvisa tem feito assim hoje, a gente precisa compreender por que, apesar de indícios fortes, apesar de uma portaria ou uma resolução ou uma recomendação determinando a revisão de agrotóxicos, a gente ainda continua usando eles hoje. Existe um princípio no direito ambiental, que é o princípio da precaução, previsto em tratados internacionais subscritos pelo Brasil, que determina o seguinte: se há indicativo de que determinada atividade faz mal à saúde, primeiro a gente suspende
Primeiro, imediatamente, aquilo deve ser suspenso. E a gente vai discutir, conversar, para que talvez no futuro essa atividade seja retomada. Se já há indícios fortes de que determinados agrotóxicos fazem mal à saúde humana, são extremamente nocivos à saúde humana e coletiva, individual e coletiva, por que não suspender desde já a utilização desses princípios ativos, enquanto a Anvisa, com todo o esforço que tem feito, caminha com a revisão desses agrotóxicos? Por que não inverter a ordem? Por que continuar utilizando até que a revisão seja concluída e não suspender e retomar eventualmente no futuro depois dessa revisão? Precisamos discutir isso. É o que o princípio da precaução, creio eu, recomenda, né? E o que se torna ainda mais necessário em face da estrutura deficiente de trabalho que a Anvisa tem. Eu observo também em vários outros países do mundo, exceto Brasil e Argentina, os casos que eu estudei, é feita uma revisão periódica dos agrotóxicos. No Brasil, o registro definitivo. O registro definitivo, e é feito um monitoramento através de programas que foram implementados muito recentemente, como o PARA e tal, mas é feito um monitoramento e aí, em razão desse monitoramento, pode-se ou não, é um ato discricionário do poder público, pode-se ou não fazer a revisão desses agrotóxicos. Me parece mais condizente com o direito brasileiro, com a Constituição Federal, com os tratados internacionais que o Brasil subscreveu, me parece mais condizente que seja estabelecida uma revisão periódica desses agrotóxicos, automática, revisão automática e periódica dos agrotóxicos registrados no Brasil. Se isso vai ser feito de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos ou 15 em 15 anos, é uma discussão que a Anvisa, o poder público, o legislativo precisa fazer. Mas eu acho que é necessário discutir isso. Uma revisão periódica e automática dos agrotóxicos que a gente utiliza no Brasil, o que está longe da nossa realidade hoje. Lembrando que no resto do mundo, a praxe é essa, é a revisão periódica dos agrotóxicos. O que a Anvisa já faz em relação a muitos outros produtos que ela tem a função de regular, né, doutor Jair? Eu acho que isso é necessário implementar também no campo do agrotóxico. A função da Abrasco é muito importante porque é a instituição que, de forma mais veemente e tecnicamente mais adequada, tem feito esse esforço de levar à sociedade brasileira informação sobre o tema dos agrotóxicos. Isso é relevante porque a gente vê, de fato, um lobby muito forte da indústria do agrotóxico, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Em 1 minuto eu concluo. No mundo inteiro, a gente vê um lobby muito intenso de grandes empresas, de grandes multinacionais, que cooptaram setores de governo, no Brasil e no mundo. Um exemplo concreto para provar que isso acontece no Brasil, porque é grave que o Ministério Público Federal afirme isso, a gente tem que ser consequente com as afirmações que a gente faz, mas, por exemplo, o agrotóxico pulverizado na cabeça das crianças que estavam em Rio Verde, a pulverização aérea dele havia sido proibida em julho de 2012. O tiametoxan, que está na composição do Ingelpleno, pulverizado na Escola Rural Pontal dos Buritis, havia sido proibido pelo IBAMA em julho de 2012 e depois, em janeiro de 2013, uma portaria conjunta MAPA, Ministério do Meio Ambiente, liberou novamente a pulverização aérea desses agrotóxicos para algumas culturas, não para aquela que estava lá. Mas quer dizer, se a proibição tivesse sido mantida pelo IBAMA, é possível que esse acidente não tivesse ocorrido. E esse lobby se dá sempre em prejuízo da atuação de órgãos ambientais como o IBAMA e de órgãos de vigilância sanitária como é a Anvisa. É necessário que esses setores do governo possam dialogar de igual para igual com os outros governos nos quais está incrustado esse lobby no Brasil. É importante que a gente tenha a coragem de dizer isso. Bom, o Ministério Público Federal continua à disposição das famílias, né? Eu tenho recebido quase semanalmente as famílias lá em Rio Verde, tenho tentado atuar da forma mais diligente possível, mas foi-se o tempo em que o Ministério Público Federal acreditava que podia tudo, né? Nós não podemos tudo, mas podemos muito se caminharmos ao lado das famílias, ao lado da sociedade, reivindicando do poder público e dos agentes públicos uma atuação condizente com o respeito e a garantia de direitos
que é o que a nossa Constituição Federal manda. Então, estou à disposição dessa Comissão de Direitos Humanos, à disposição da Anvisa e, especialmente, à disposição da sociedade em Rio Verde, no Brasil, para continuarmos discutindo esse assunto. Eu acho que a gente pode fazer uma limonada do que ocorreu em Rio Verde, né? Foi um assunto grave, foi um evento trágico, na minha opinião, de fato, é crime, e um crime de atribuição federal. O inquérito policial já está relatado e está sendo remetido ao Ministério Público Federal, creio que nas próximas 2 semanas. E a gente precisa fazer disso uma discussão mais ampla, como estamos fazendo aqui nesse momento. Obrigado, senadora.